São Paulo, Secretaria Municipal de Educação, Conselho Municipal de Educação. Interessado, Conselho Municipal de Educação, CME. Assunto: aprendizagem híbrida, o ensino, a educação, os desafios e as possibilidades. Comissão temporária, conselheiros, relatores: Emília Maria Cipriano, Karen Martins, Marina Graziela, João Alberto e Lucy Batista. Recomendação CME número 1/2022. Aprovada em sessão plenária 24/3/2022. Relatório histórico. Educação é onde decidimos se acolhermos nossa criança o bastante para não expulsá-los de nossos mundos, não abandoná-las a seu próprio recurso, tampouco arrancar de suas mãos a chance de empreender alguma coisa nova e imprevista para nós. O Conselho Municipal de Educação de São Paulo, CME-SP, considerando seu papel propositivo e mobilizador a partir das demandas educacionais, visando a melhoria do ensino e preocupado com as mudanças advindas da pandemia, com os prejuízos pedagógicos, as consequências e a situação inusitada imposta às escolas, aos professores e estudantes, decidiu-se, a partir de março de 2021, aos estudos sobre o ensino híbrido, iniciando com um mapa conceitual. Os estudos envolveram todos os conselheiros da Câmara de Educação Infantil e anos iniciais do ensino fundamental, CEIFAI, e da Câmara de Ensino Fundamental, anos finais e ensino médio, CAFEM, para melhor compreender seus princípios, metodologias, uso das tecnologias digitais da informação e comunicação, TIDICs, e suas contribuições para a melhoria das aprendizagens, além dos estudos realizados nas câmaras. O tema também foi pauta das sessões plenárias 13/05, 9 e 24/6/2021 e foi abordado em diversas oportunidades de discussões e reflexões no colegiado. O contexto da pandemia reacendeu as discussões sobre os tempos e espaços em que as aprendizagens se desenvolvem, principalmente pela imposição sanitária de distanciamento social, o que acarretou que milhares de bebês, crianças, jovens e adultos deixassem de frequentar a escola presencialmente. Esse fato levou professores a buscarem a reorganização das suas propostas de ensino, considerando outros tempos, processos coletivos, interações, espaços e estratégias, potencializando o uso das tecnologias e recursos digitais, quando possível. Frente ao fechamento das escolas, devido à pandemia da Covid-19, os diferentes atores da comunidade educativa da Rede Municipal de Ensino utilizaram diversas estratégias para garantir a continuidade da aprendizagem, estratégias híbridas e complementares a fim de atender diferentes contextos das escolas e de seus estudantes, distribuição de material impresso, uso de plataformas digitais, além dos aplicativos de mensagem e as redes sociais. O ensino remoto, ou seja, as aulas planejadas com o distanciamento físico dos professores e estudantes, foi uma das soluções para assegurar que os estudantes não perdessem o vínculo com a escola e dessem continuidade ao processo educacional. Contexto da Rede Municipal do Ensino de São Paulo. O ano letivo de 2020 teve as atividades escolares interrompidas no mês de março e foram 9 meses de afastamento de professores e alunos das atividades cotidianas presenciais nos espaços educacionais. Já o ano de 2021 teve início com uma perspectiva de retorno, sendo publicada a normativa de organização, estabelecendo uma possibilidade de recomeço de readequação das atividades presenciais de forma restrita, com uma porcentagem de estudantes e garantindo-se as medidas sanitárias e de distanciamento. Os estudantes voltaram a frequentar as unidades educacionais em 15/2/2021. Para este retorno acontecesse, foi necessário um grande esforço da SME e das unidades educacionais, utilizando diversas estratégias de busca ativa dos estudantes. Ainda no mês de março de 2021, o Brasil era atingido brutalmente pela segunda onda de contágio da Covid, com números alarmantes de mortes e ocupação dos leitos de UTI. Feriados e recessos escolares são antecipados na cidade, refletindo também no calendário escolar de toda a rede. As atividades presenciais ocorreram por menos de um mês e foram interrompidas novamente até 11/4/2021.
Embora tenham ocorrido poucos dias de um retorno que seria gradual para os alunos, o início do ano letivo de 2021 foi um momento importante de reaproximação com os estudantes e famílias. E, dadas as condições do momento, as unidades educacionais e profissionais sabiam da possibilidade de novo período de suspensão das atividades presenciais. A qualquer momento, diferentemente do que ocorreu no ano de 2020, a organização emanada pela SME para um novo retorno presencial, que ocorreu em 12 de 4 de 2021, contava com as seguintes principais orientações acerca do atendimento presencial. A possibilidade que a família optasse pela permanência em atividades remotas, identificação e atendimento a situações de estudantes identificados com vulneráveis do ponto de vista social e pedagógico, atendimento presencial de 35% dos bebês e crianças das unidades de educação infantil, mediante inscrição das famílias e com critérios estabelecidos com priorização para os matriculados cujos pais trabalhassem nos serviços essenciais. Atendimento com revezamento de todos os estudantes do ensino fundamental. Para o segundo semestre de 2021, as atividades foram reorganizadas de forma que as EMEIs ampliaram seus atendimentos a todas as famílias que optaram pelo presencial com revezamento semanal. Os 6 ampliaram o atendimento para 60% da capacidade. Na educação infantil, de acordo com a resolução CME 2 de 2020, as unidades de educação infantil foram orientadas quanto ao trabalho de elaboração e envio de forma digital e impressa de roteiros de brincadeiras, atividades lúdicas, literárias, musicais e culturais. A partir de 1 de 9 de 2021, os 6 passaram a atender 100% de bebês e crianças garantida as medidas de distanciamento. A SME-SP, por meio de instrução normativa, a SME número 15 de 2020, definiu que o principal recurso a ser utilizado como estratégia para a aprendizagem das crianças seria o material impresso. Isso é o Trilhas de Aprendizagens. Em complementação, foi disponibilizada uma conta Google Educacional para cada estudante e professor, com vistas à utilização da plataforma Google Sala de Aula, na qual as mesmas turmas presenciais foram organizadas de modo a possibilitar a manutenção do contato e a realização de atividades complementares do material impresso pautadas no currículo da cidade. Os estudantes do ensino fundamental receberão tablets com o propósito de minimizar os prejuízos de acesso e contribuir para um maior engajamento entre crianças e estudantes. E as ações que promovem aprendizagens posteriormente, os equipamentos também foram disponibilizados para as crianças de educação infantil de 4 a 5 anos, visando o uso compartilhado para as turmas, para a organização do atendimento educacional e de planejamento das atividades pedagógicas. As unidades educacionais foram orientadas a realizar a análise e sistematização de dados relativos às aprendizagens dos estudantes, a organização do trabalho pedagógico com aulas regulares, nas modalidades presenciais e remotas, assíncrona e síncrona, com articulação das atividades realizadas no horário regular das aulas e as atividades de recuperação e fortalecimento das aprendizagens realizadas no contraturno. As possibilidades de oferta de atividades foram estabelecidas com o objetivo de privilegiar o currículo da cidade. A priorização curricular e os documentos orientadores desenvolvidos pela SME/COPED. A priorização curricular foi construída a partir de uma consulta à rede, uma ação conjunta com vários setores de representação que compuseram os grupos de trabalho GT e envolveram os profissionais de educação, professores e supervisores escolares das 13 regiões da cidade. Os profissionais propuseram-se a pensar, discutir e problematizar acerca dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento do currículo da cidade de cada componente, os quais foram tomados como imprescindíveis no processo de ensino e aprendizagem. Foram inseridas na plataforma da SME informações sobre materiais, processos formativos, planejamento, rotina para os revezamentos, utilização das trilhas de aprendizagem, atividades específicas para turmas do ciclo de alfabetização, projeto de apoio pedagógico, tutoriais para uso de plataformas, Teams e Google Sala de Aula e demais orientações pertinentes.
para cada um dos momentos de organização dos retornos presenciais e suas graduais ampliações, as escolas propunham um plano de ação construindo, em conjunto com a supervisão escolar, o plano de ação teve o objetivo de registrar ações precisas para que todos os bebês, crianças, jovens e adultos se apropriassem dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento e tivessem garantido os seus direitos como estudantes em consonância com o projeto político-pedagógico da UE, com o currículo da cidade e as informações sobre as aprendizagens dos estudantes, frequência, notas em avaliação internas e externas e outros registros da UE. 3. Contexto de atuação dos professores e professoras. Desde que uma nova forma de organização escolar se configurou a partir de março de 2020 e em 2021, com o retorno presencial em revezamento, muitos desafios foram impostos a professoras e aos professores. Assim, como toda equipe gestora educacional, o contexto da pandemia produziu uma mudança paradigmática no que se refere aos usos e ocupação dos ambientes virtuais. Passaram a fazer parte de suas rotinas a preocupação com as condições dos estudantes e suas famílias, a necessidade de estabelecer forma de interação significativa, a disponibilização de um tempo e dedicação maior ao planejamento. A pesquisa Educação Escolar em Tempos de Pandemia na visão de professores e professoras da educação básica, realizada em abril de 2020 pela Fundação Carlos Chaga, DPE/FCC, em parceria com a Unesco do Brasil e com o Itaú Social, detectou que para mais de 65% dos respondentes o trabalho pedagógico tinha mudado e aumentado com destaque para as atividades de interface e ou interação digital. Quase 8 em cada 10 professores informaram fazer uso dos materiais digitais via redes sociais como estratégias educacionais. Na RME, esse cenário não foi diferente, embora já existisse para os docentes a possibilidade do trabalho realizado com as tecnologias digitais de informação e comunicação TIDIC. A abordagem pedagógica se dava principalmente por meios estritamente presenciais e nem todos os educadores lançavam mão de ferramentas tecnológicas em seu cotidiano. A realidade do retorno gradativo dos professores e das escolas, as atividades presenciais foram distintas e vividas de acordo com as possibilidades de cada unidade educacional e das famílias. Na RME, em abril de 2021, parte dos professores permaneceu em teletrabalho. Pois faziam parte do grupo de riscos e as escolas envolveram esses profissionais no planejamento e execução das interações remotas, ao mesmo tempo em que os outros estavam dedicados às atividades presenciais neste contexto e que os professores passaram a recorrer com maior frequência ao uso sistemático das tecnologias, em duas situações. Naquelas em que parte dos estudantes frequentavam presencialmente a sala de aula e outros alunos acompanhavam de forma síncrona a aula por meio do acesso à plataforma digital disponível ou por meio de sequências didáticas em que parte do percurso era realizado com a mediação do professor e parte com autonomia do estudante. Atualmente, com o retorno dos profissionais da educação às suas atividades presenciais após a imunização e a volta de 100% das crianças e estudantes, pode-se contabilizar alguns aprendizados e avanços. É maior preparo para planejamento e interações que deem conta de situação de aprendizagem para as aulas presenciais. O planejamento está mais organizado e são menores os impactos na rotina, quando há necessidade de quarentena das turmas por sintomas ou casos de Covid-19 e se coloca a necessidade de recorrer às interações remotas. Para contribuir com o planejamento, a SME criou um repositório com sequências didáticas produzidas pelos próprios educadores e alinhadas a esse novo contexto de aprendizagem virtual e presencial.
Embora essa dinâmica represente os esforços da rede e dos docentes para garantir a interação, nem sempre essa experiência pode ser considerada como ensino híbrido, pois um de seus desafios é fazer escolhas curriculares adequadas para a situação presencial e outras para a situação remota. A experiência curricular presencial deve ser aquela em que a interação entre os alunos, os materiais e o professor são fundamentais para as aprendizagens, como afirmado por Mello 2020. Os tempos de aprendizagem são repartidos entre atividades face a face entre alunos e deste com o professor. Para aquele conteúdo que dependem da interação, para melhor aprendizagem, e abre-se a possibilidade de oferecer atividades individualizadas, realizadas fora dos tempos e espaços da aula, com apoio de recursos digitais, potencializando o tempo e espaço disponível para o processo de ensino e de aprendizagem. Na atuação docente e no futuro do uso das tecnologias, como preconizam os documentos da SME 2021, é necessário considerar o ensino híbrido mais do que uma solução emergencial para suprir o hiato entre o presencial e o remoto, mas sim uma metodologia que requer intencionalidade pedagógica, preparo, conhecimento e formação continuada. Nesse contexto, se faz crucial que essas realidades e experiências vividas pelas educadoras e educadores da rede sejam consideradas nas propostas de formação a serem ofertadas e construídas na rede. Ser professor ultrapassa a questão em se ter conhecimento e teoria sobre os diferentes espaços ou de se conhecer técnicas didático-pedagógicas, situa-se essencialmente na intermediação da convivência social, o que indica protagonizar a sua própria dimensão como ser social mergulhado em inúmeras relações e contextos de aprendizagem, constituindo-se assim em referências na construção de subjetividades e na mediação pedagógica. Pensar a formação de professores é sempre pensar a formação do humano, e nessa perspectiva lidamos com a complexidade e empoderabilidade que envolvem a questão, mas no sentido dessa humanização, vislumbra-se a capacidade da crítica e da criação, forjando a existência de mudanças qualquer que seja o espaço educativo em que se habite. Feldman, 2010. 4. Fundamentação. 4.1. Percurso histórico e conceituação geral. A partir do ensino fundamental, o termo ensino híbrido é comumente utilizado. No entanto, a problematização sobre o conceito educação e aprendizagem híbrida também seria própria para abordar o processo que extrapolam as relações do ensino em si, principalmente quando tratamos das comunidades de aprendizagem que foram se constituindo entre os estudantes para lidar com os desafios das tecnologias, para a produção coletiva de conteúdos, para a divulgação de ações, para a constituição de colegiados, como, por exemplo, o Grêmio Estudantil. Incluímos essa provocação conceitual para nos colocar diante da necessidade de discussão aprofundada, especialmente diante dos desafios colocados recentemente para a educação na e com as escolas, acompanhando as definições destacadas. O CME pretende colaborar com as discussões sobre o ensino híbrido, a educação híbrida e a aprendizagem híbrida no interior das unidades educacionais. Não como uma novidade na discussão que envolve tempo, espaço e interações, e sim procurando abordar os desafios e as possibilidades no contexto atual em que as tecnologias digitais exercem forte influência na elaboração das propostas. Uma breve consulta em sites acadêmicos nos reporta ao uso dos conceitos ensino híbrido e educação híbrida, na maioria das vezes como sinônimos, inclusive sendo caracterizados igualmente como aquelas propostas que combinam aprendizado online com presencial, que integram o uso das tecnologias digitais como facilitadoras dos processos de ensino e de aprendizagem, que colocam o estudante como centro do processo formativo, com a possibilidade que ele próprio
Gerencie seu tempo, lugar e ritmo nas propostas online e que contam com o uso de plataformas digitais para interações entre professores e estudantes. Problematizamos esses conceitos não para definirmos qual deles seria o correto, e sim para buscar discutir a complexidade que se coloca quando pensamos na educação básica como um todo. Conforme nos traz Bassin, a expressão ensino híbrido está enraizada em uma ideia de educação híbrida, reafirmando que não existe uma forma única de aprender e lembrando que a aprendizagem é um processo contínuo que ocorre de diferentes formas em diferentes espaços. A ideia de educação híbrida é muito mais ampla que a de ensino híbrido. Esta compreensão é importante, considerando que, embora o ensino híbrido seja fortemente associado com o uso das TDICs, existem possibilidades outras de se combinar aprendizagens presenciais e não presenciais, considerando, inclusive, a adequação das propostas às faixas etárias e, consequentemente, a maturidade dos estudantes em cada etapa do ensino. O Conselho Nacional de Educação, em texto referência 2021, que trata de diretrizes gerais sobre aprendizagem híbrida, traz a capacidade de ampliar o espaço de aprendizado e a possibilidade de construção de conhecimento por meio de práticas e de interações remotas entre discentes e docentes e dos discentes entre si, tornando as motivadoras e mais dinâmicas e inspiradoras do processo contínuo de aprendizagem, gerando condições para continuarem aprendendo ao longo da vida. O foco das discussões sobre o ensino híbrido e a aprendizagem retomar as concepções sobre como as aprendizagens acontecem nos contextos dos projetos pedagógicos das unidades parece-nos fundamental. Em que tempos e espaços as aprendizagens acontecem? Qual o papel das interações na construção de novas aprendizagens? Como se efetivam essas interações? Como planejar para os nativos digitais, a fim de que sintam a necessidade de usar as tecnologias para aprender e não só para a busca de informações imediatas? Os estudos no CME versaram sobre o percurso histórico do ensino híbrido, não como uma inovação tecnológica, mas sim fruto das propostas de pedagogos que tiveram uma visão a longo prazo, principalmente no deslocamento da relação do ensinar e aprender, não centrado no professor, mas centrado no aluno, nos tempos, nos espaços e nas relações. O Manifesto dos Pioneiros de 1932 já trazia como conceito